profissional, ela tem que vir em todos os setores, em todo tipo de empresa, seja uma empresa familiar ou não. Se você não profissionaliza, inclusive isso, a empresa não prospera. Para você administrar a empresa, primeiro você tem que administrar as emoções. O que é mais difícil? Levar problema de casa para a empresa ou levar problema da empresa para casa? É um desafio grande, né? É um desafio grande. Mas hoje a gente já teve muitas situações que acontecem, acaba atrapalhando, causa um certo mal-estar em algum momento, por alguns motivos, lógico. Das intercorrências que acontecem ao longo da vida, seja na vida profissional ou pessoal. Alô, galera, linda e maravilhosa, estamos iniciando mais um podcast Poliana e Zé Caipira. Iremos agora conversar com ela. A minha comadre de bancada vai apresentar ela agora. Nós vamos falar sobre os bastidores da empresa familiar. As vantagens de trabalhar com as famílias, as desvantagens. Tudo de bom e tudo de ruim, né, minha comadre? Isso mesmo. Olá, turma, tudo bom? Nós vamos conversar hoje com Poliana Malaquias, CEO da JC Doces, e ela trará aqui o DNA, né, da JC e todos os desafios que ela tem vivenciado ao longo dessa jornada de doces oportunidades. Poliana Malaquias, muito bem-vinda ao Poliana Zé Caipira e, por favor, faça o uso do microfone, né, para nos dizer assim, como é que nasceu a empresa JC Doces? Eu vou fazer duas perguntas já em uma. Que história marcante você tem no seu coração, na sua memória? Né? Você disse da outra vez que esteve aqui, quando vê uma sacola da JC Doces, você se emociona. Né? Isso ficou registrado. E qual a história marcante que você guarda no coração e na memória da JC? E como é que começa essa história dessa empresa familiar genuinamente arapiraquense? 100% arapiraquense. Boa noite. Muito obrigada mais uma vez por esse convite. É muito bom estar aqui com vocês. É sempre uma energia maravilhosa, é sempre uma oportunidade muito boa poder partilhar de momentos aqui com vocês. E a JC Doces iniciou no programa anterior. Eu partilhei um pouco desse início, que ele veio da vontade, né, do meu pai, seu José Corado, de mudar de vida. Ele era um agricultor que nós sempre tivemos uma vida muito humilde, nunca nos faltou nada em casa, graças a Deus, mas sempre uma vida muito humilde, vindo da agricultura. Nosso sustento sempre veio da agricultura. Ele trabalhava com fumo, por Ele seu pai? trabalhava com fumo. A família do meu pai toda era agricultora e plantava fumo. Então, ele ia para a roça, né, plantava, fazia todo aquele processo lá da lavoura de fumo. E, um certo dia, ele simplesmente decidiu mudar de vida, né? Buscar prosperar, buscar melhorar, evoluir para ele e para a família dele, lógico. E aí, ele e minha mãe começaram a trabalhar. Eu tinha, acho que, 10 anos de idade, e eles começaram a trabalhar, abriram um negócio que, inicialmente, era uma lanchonete. Começaram com a lanchonete, então, o maior desafio, acredito que o maior desafio desse caminho foi exatamente o início. Eu, uma criança com 10 anos de idade, meus irmãos mais novos, e minha mãe saía, meu pai e minha mãe saíam de madrugada e iam para a lanchonete, acho que saía 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, e a gente ficava, a família do meu pai morava vizinho, mas ficava dando aquele suporte, e eu meio que já a responsável pela família, né, pelos meus irmãos. Pelos irmãos. Então, foi o primeiro desafio dessa mudança, o medo da mudança, o medo do novo, né? E foi muito inspirador ver o meu pai, um cara tão humilde, né, junto com a companheira dele, tomar essa decisão de mudar radicalmente de vida, porque hoje, para nós, uma mudança como essa já é difícil. Imagine isso há 32 anos, né? Um homem que nasceu e se criou na roça, que tudo que ele sabia, que ele conhecia, o mundo dele era aquele ali. A agricultura, né? A agricultura. E, de repente, ele mudar e encarar o comércio. Você empresário, né?
Lógico que... Sem curso do Sebrae, né? Sem preparo, né, Zé? Sem estudo de mercado. Sem estudo de mercado, sem planejamento estratégico. Mas era bom de conta. Mas era bom de conta. De cabeça, ainda mais. Zé, até hoje. Meu pai que os mais velhos sempre foi bom sempre de... souberam. Não é lápis, mas é bom de conta de cabeça, De cabeça, ele não usa calculadora. Até hoje, meu pai pouco usa calculadora. E ele, com 70 anos de idade, já tem uma memória meio falha, mas pode negociar o que você quiser com ele, que ele vai lembrar os termos da negociação, valores centavos por centavos. Fantástico isso, né? Isso é ele assim... sabe, não sabe o nome marcar, mas sabe lucro. Exato. Bem por aí, ele sabe exatamente onde encontrar o lucro. Isso. E então foi muito... hoje a gente olha para trás e é inspiração. Essa história é uma história de inspiração. Aquele momento foi um momento desafiador. Coragem, né? Ele foi coragem. muito corajoso, não é, Zé? Sem Audacioso. dúvida, Audacioso. A vontade de mudar e melhorar, né? A condição dele e da família. Mas, minha comadre Poliana, uma coisa assim, no mundo familiar, dentro de uma empresa, uma coisa que as pessoas de fora não imaginam como é administrar uma empresa familiar. Diga um ponto aí. Uma coisa que as pessoas não conseguem enxergar. Isto. Muito se fala, né, sobre os desafios das empresas familiares, da administração da empresa familiar. Sendo extremamente sincera, Zé, na nossa empresa, para mim, não existem grandes dificuldades neste contexto familiar. Por quê? Nós temos uma família muito estruturada, com uma base muito sólida, em que nós temos os princípios muito alinhados e muito claros. Qual o principal desafio? Muitas vezes você, naquele momento, principalmente nos momentos mais tensos, comercialmente falando, você está naquela situação ali, você está com pai, está com mãe, está com irmã, principalmente, que é o meu contato. Meu irmão também está um pouco mais afastado, mas a gente sempre tem esse contato. Só que, às vezes, no momento de mais tensão, de mais nervosismo, de mais estresse, em que alguém discorda da opinião, porque sempre há discordância de opinião. São indivíduos, né? São indivíduos. Sempre há discordância de opiniões. Mas ali naquele momento você quer chegar e dizer para o seu pai, para a sua mãe, não é, e você quer se alterar, mas aí você vem acima de tudo o respeito. Pelo paternidade e maternidade. Pela estrutura, pela história que nós temos. Nós temos uma relação independente da experiência, muito né? grande. O senhor criou, mas eu estudei, eu sou mais preparado. Independente da experiência, há um respeito de valores. Exatamente. Então, eu não sei se... A sua pergunta é o que as pessoas não conseguem enxergar. No caso, dentro da nossa empresa, o que eu percebo muito é exatamente esse desafio de eu não consigo simplesmente afrontar, questionar 100%, como a gente vê muito, acontece isso muito em outras empresas. Até discordar, Poli, mas minimizar e desvalorizar a opinião, o legado, o conhecimento. Então, por conta de toda essa estrutura familiar que nós temos, tão sólida, tão forte. Imbuída de valores, que foi ensinado por eles, né? Então, nesse ponto, é o desafio maior. E não atravessar a linha, né? Não atravessar, exatamente, você falou bem. Não atravessar essa linha, de forma que eu possa dar continuidade no legado de fato. Né? Uma vez eu ouvi de uma pessoa que diz, não, mas a opinião do seu pai sempre vai ser ouvida. E eu sei que ela sempre vai ser ouvida, né? Porque esse é o seu perfil. E é como eu vejo, é como tem que ser. Muitas vezes eu digo aos meus irmãos, eu venho com a ideia, com todo o gás, mas aí se meu pai trava, aí eu me questiono. Eu paro e me questiono. Por falar em ideia, por falar em todo o gás. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. A Copa do Mundo está chegando, minha comadre de bancada, Poliana. Você tem supermercado, você tem lojas de conveniência, você tem aqueles famosos mercadinhos também.
Qualquer tamanho, pequeno, médio, grande, supermercado, mercadinho, loja de conveniência. Como é que tá o seu estoque aí para enfrentar essa Copa do Mundo? Você sabia que na JC Doce tem doces variedades para você? Tem batata palha, lá tem amendoim, tem paçoca, tem todo tipo de doce. É ou não é, minha comadre? Exatamente. Então, Para deixar o seu comércio bem abastecido. Bem abastecido. E você não passar dificuldade na Copa do Mundo. Chegou aquela correria, povo, onde é que eu vou comprar, onde é que eu vou abastecer? JC Doce. Exatamente. Doce variedades para você. Isso ele tá me imitando. Vamos lá, Paulo, você falou aí de uma palavra, legado. Quando é que você identificou, porque você ainda era uma criança, quando começa a lanchonete, depois vira JC, que você contou no outro episódio, quando é que você entendeu, assim, que a JC era mais do que um negócio, era um legado de família, e que você tem, né, você fala nessa sua fala agora, você pontuou sobre esse valor estrutural, né, que seus pais deram a você e aos seus irmãos. Quando é que você percebeu que era um legado? Porque você não tinha a experiência que você tem hoje. Você não tinha os conhecimentos que você tem hoje, né? Quando é que você percebeu que não era um negócio, e sim um legado? Eu percebi isso já tem um tempo, Polly. Num contato com o fornecedor, foi bem interessante isso. Nós conversando fazendo negociação. Uhum. E eu, realmente, mais à frente, meu pai estava conosco, mas eu estava mais à frente da negociação. E aí o fornecedor, eu não vou lembrar qual foi o fornecedor, o nome dele, do vendedor, mas aí estava ele, o gerente, chegou e disse, não, mas aqui eu conheço a história de vocês. Eu conheço a JC Doces, eu conheço o seu José Corado. E eu sei quem você é, porque eu sei quem é o seu pai. E, recentemente, eu acho que há uns 15, 20 dias, nós estávamos negociando com uma outra indústria muito forte aqui do Nordeste, e eu ouvi isso novamente. Né? Não, mas vocês têm uma história no mercado, a gente não está aqui questionando a reputação, não está sendo questionado o crédito de vocês, porque o crédito de vocês vai além do crédito financeiro. Credibilidade, né? Exatamente, porque nesse momento nós estávamos falando de crédito financeiro, mas aí ele foi além, ele disse, não, você tem a credibilidade, nós sabemos quem é o seu pai e nós sabemos que vocês estão dando continuidade, nós conhecemos a idoneidade de vocês, a responsabilidade. E é o que nós temos no mercado, é o que eu costumo dizer sempre, principalmente para a nossa equipe comercial, que é quem está na rua nos representando. Nós temos um nome, né? Vocês levam o nosso nome, onde quer que a gente vá. Nós somos a JC Doces, que temos um nome a zelar e que somos reconhecidos exatamente por este nome. Porque por onde você passar que tiver JC Doces, dificilmente você vai ver alguma história de que ficou um problema, ficou algo sem ser resolvido, porque isso é prioridade nossa. A gente não deixa o nosso cliente com problema, com pendência, não deixa o né? nosso cliente na mão. Né? Então, se tem alguma situação para ser resolvida com o nosso cliente, então vai ser resolvida. Né? Então, que seja bem representado. Então, esse foi o momento em que nós identificamos, que eu consegui identificar que realmente aquilo ali é um legado, toda aquela estrutura, toda aquela... o que aquela estrutura física representa vai muito além de uma empresa. É a marca, né? A gente fala do valor de uma marca. O valor de uma marca não está na estrutura do prédio, não está de quanto o CNPJ tem na conta, está no que ela representa. E aí você retrata muito bem, né? Porque o fornecedor enxergou. Ele não está lá diariamente com vocês, mas o seu pai construiu. Exato. Né? Isso é uma característica, você que nos assiste, que é importante trabalhar, relacionamento. Credibilidade, né? Ter palavra. O seu José Corado é de uma geração que a palavra tem tanta valia quanto uma assinatura. Tem mais, Polly. Né? Tem muito mais. Olha aí. Meu pai é daquele tipo que, se ele chegar e disser para você que, Poliana, a gente vai, tá tudo certo, tá combinado. Por algum motivo não aconteceu, ele perde a paz. Eu acredito. Ele perde a paz. Aí você vê que o lastro, o alicerce, né, Zé? Da empresa se dá pela conduta, pelo comportamento constante do seu Zé Corado, e ele consegue
transferir isso para os filhos, Exato. né? Que hoje conduzem com E a ele. empresa foi construída exatamente com base nessas condutas, né? Ô, minha colega de bancada, Poliana e Poliana, olha, hoje tá demais aqui, 2 Polianas de uma vez só. Mas Poliana, Muita potência. é PP, né? PP, Potência, PP. potência, elevada ao máximo, né? Que nós estudamos lá, acho que foi a 7ª série, né? A potência Eita, elevada ao agora você máximo pegou pergunta. da raiz quadrada de Essa uma... pergunta difícil, De um não? pé de jaqueira, Essa tal e hora. coisa. Me diga uma coisa, nas reuniões da família, por ser uma empresa familiar, lógico, também é família, o que é mais difícil? Levar problema de casa para a empresa ou levar problema da empresa para casa? Como separar esses 2 problemas? É um desafio grande, né? É um desafio grande. Mas hoje a gente já teve muitas situações que acontece, acaba atrapalhando causa um certo mal-estar em algum momento, por alguns motivos, lógico, das intercorrências que acontecem ao longo da vida, seja na vida profissional ou pessoal. Só que hoje o que acontece? Nós estamos na empresa, nós estamos reunidos resolvendo problemas da empresa e a partir do momento que a gente sai, normalmente no final de semana a gente se reúne em casa, quando a gente está reunido, está no nosso momento de lazer, a gente até diz, meu pai é o primeiro que... A gente às vezes começa a conversar sobre o trabalho, aí meu pai faz, isso aqui não é hora de trabalho. Vamos voltar aqui para o foco. A liderança, Então, né? A gente procura muito zelar por Sim, isso. sim. Né? O nosso momento de lazer, o nosso momento de família é o momento de família. Né? A empresa é uma empresa familiar, mas é profissional. Naquele momento, o que é profissional a gente resolve na empresa, o que é familiar a gente tá junto com a família. Nunca leva o problema de uma para outra, né? Normalmente não. isso. A gente busca priorizar isso aí até pela felicidade, pela saúde mental de Pela todos. experiência já, Pela né? nossa experiência. Né? Isso é algo que é muito desenvolvido, muito difundido. Eu vinha fazendo uns estudos. Vocês sabiam que 90% das empresas do Brasil, elas têm origem familiar. A sua origem foram de origem familiar. Sim. Principalmente as grandes empresas, seja na área de indústria, varejo, Têxtil, distribuição, têxtil. agro. Então, as empresas familiares, elas são responsáveis por 75% dos empregos gerados no Brasil. Isso é incrível, a gente não tem dimensão. Pegando a carona nisso aí, para a gente não perder essa meada aí. Eu trabalhei numa indústria farmacêutica e o CEO, que antigamente chamava de diretor-presidente, né? Agora mudou Agora para é CEO. CEO. Antigamente se chamasse de senhor, ele dizia senhor é seu pai. Mas CEO quer dizer outra coisa. Eu pensei que era de velho, mas não é não. Desculpe. Aí ele dizia que, olha, ele dizia que a pior coisa em um empresário bem-sucedido é contratar parente. É meio complicado. Grandes indústrias dizia isso. Eu trabalhei numa grande e ele dizia isso na reunião. Aí eu lhe pergunto, é difícil contratar parente? Tem como botar na rédea ou... A gente teve já alguns desafios com relação a isso. Nós temos parentes ainda na empresa, além dos irmãos. dos meus irmãos, e já tivemos outros. E, às vezes, tem muitas situações, como toda relação, tem muitos pontos positivos e também tem pontos negativos. Isso. Porque principalmente no meu caso, que o parentesco era numa hierarquia superior. Então, vem aquela questão, né, do respeito, de reconhecer que lá dentro... É uma empresa, né? Exatamente, Tem a que ter empresa, normas. qual o posicionamento de cada um para a gente dar esse direcionamento. É bem mais desafiador, exatamente porque a gente quer manter essa relação também extra-empresa. E muitas vezes as pessoas não conseguem ter essa maturidade profissional. Você já teve, assim, eu vou dizer oportunidade não, mas um momento ruim, né? De ter que demitir um parente. Já. E aí, como foi essa situação? Foi desafiador. Tem que chamar ele na chincha e dizer, olha, a partir desse momento, nós continuamos parentes, mas não continuamos mais, né, com patrão e empregado. Exatamente. Foi desafiador. Né? Teve muitos momentos, assim, teve alguns momentos assim, bem Então é mais desafiadores. difícil do que não sendo parente.
Zé, para mim, eu separo muito bem esses papéis. Eu consigo separar. Eu digo é do lado de muito lá, bem né? esses papéis. Então, para mim, foi muito claro, muito objetivo, muito simples. Né? No entanto, é como eu falei, nem todo mundo tem a maturidade profissional. Isso. Indo foi de uma forma, voltando é de outra. Eu tive antes de vir para a JC, eu trabalhei numa empresa e eu tenho uma referência muito importante de uma líder que eu tive, que a gente teve uma reunião e ela falou... E na reunião a gente se desentendeu, foi bem, bem intenso. Terminou a reunião, deu 5h30, que era o horário que a gente saía. Ela chegou, Poli, vamos comer comida japonesa? Tá, o bererê, que eu tô com fome. Eu olhei para ela assim. Ela disse, não. Nossa questão foi durante o expediente. Acabou o expediente, a amizade continua. E realmente nós éramos muito amigas. E isso aí marcou. Nível de maturidade, né? A maturidade profissional, ela tem que vir em todos os setores, em todo tipo de empresa, seja uma empresa familiar ou não. Se você não profissionaliza, inclusive isso, a empresa não prospera. A empresa vai estagnar. E o gestor, ele tem a obrigação de ter essa maturidade profissional. Se o liderado vai ter ou não, é uma decisão dele. O gestor tem que ter. Né? E lá fora são as consequências. Né? Nós somos obrigados a ter maturidade para assumir as consequências das nossas escolhas. E o que você traz para a gente é competências, né? E aí vem a humanidade também. Nós estamos numa era de muita tecnologia, nós estamos, inclusive, usando um canal, né, que é tecnologia, mas o que a JC reflete aqui na fala de Poliana é que não perdeu a humanização. Eu acho que o grande desafio das organizações é manter a humanização, olhar para o ser humano como ser humano, não é? E tratar com muito respeito. E você fala do que o seu José Corado fez e sua mãe, Dona Ana, também, de passar valores. Quando eu respeito, quando eu estabeleço, né, vocês conseguem fazer isso. Essa linha de respeito, ainda que seja para fazer um desligamento, ainda que seja para dar um feedback de algo que aconteceu de forma negativa, como o Zé perguntou, quando existe essa linha do respeito, fica menos desafiador, porque a pessoa entende que está sendo respeitada. Não é? E no momento foi faltado, né? Com respeito. Isso. Então, é importante você entender. Temos a IA, ótimo, veio para contribuir, mas é importante tratar o ser humano como ser humano, né? Usar as competências humanas. Poli, nos diga assim, você tem mais responsabilidade ou mais privilégio dentro do DNA JC Doces? Muito mais responsabilidade. Muito mais responsabilidade, né? Muito mais responsabilidades. A questão do privilégio, muito se coloca, pelo menos eu enxergo, que às vezes você tem uma empresa familiar em que aquele que recebe e não trabalha, ou que é mais beneficiado, que não é tão cobrado, que não tem tanta exigência. No entanto, com relação a JC Doces, não existe isso. A gente costuma dizer que nós, os filhos, os do sangue, somos os que mais somos cobrados por nós mesmos, em primeiro lugar. Nós temos, você me conhece o meu perfil. Eu sou o tipo de pessoa que tem uma autocobrança muito alta. Muito alta. Então, é muito mais responsabilidade, porque eu trago para mim toda a responsabilidade. Até pelo peso, né, do legado do pai, né? Para você. Eu sou uma filha mais velha de um filho mais velho. Já vem o peso do peso. Minha comadre Poli, me diga uma coisa, o que é mais difícil? Administrar uma empresa ou administrar as emoções dentro dela? Pergunta difícil. Administrar emoções sempre é um desafio, né? Sempre é um desafio. Administrar a empresa, eu acho que para você administrar a empresa, primeiro você tem que administrar as emoções. Senão você não consegue administrar a empresa. Isso. Né? Então, vamos colocar que o mais difícil é você conseguir administrar as emoções, para que daí você consiga fazer essa administração da empresa. Porque administrar a empresa sem uma inteligência emocional, você não consegue fazê-lo. Qualquer coisa na vida, né? Se não tiver um equilíbrio emocional...
Então, Né? o desafio maior é você conseguir o equilíbrio emocional, para daí você conseguir fazer a gestão profissional. Da equipe, do caixa, o fluxo de caixa, dos relacionamentos com o fornecedor, né? De tudo, pode. Do equilíbrio entre família, empresa. Você tem dados que você queira trazer aí, que você acha significativos, compartilhar, né? Quantos empregos a JC Doces hoje ela impacta direta e indiretamente? Eu sei que, porque eu gosto de dizer o seguinte, né? Quando corajoso, né? Como o seu José Corado foi lá no início, abre um CNPJ, ele começa a contribuir com a economia da cidade. Então, há 32 anos, a JC Doces está presente no mercado de Arapiraca, atende diversos municípios e ela contribui com o crescimento desta cidade. Arapiraca tem 101 anos, JC 32. As histórias se confundem, se entrelaçam. Quase 32%. É. De participação na história da cidade. Do tempo da história da cidade. Então, E JC, como você disse, né? José Corado. José Corajoso. Corajoso. Corajoso, audacioso, né? Que lá atrás, há 32 anos, sem saber o que era empreendedorismo, foi empreender. Foi empreender. E deu certo. E deu certo. Deu muito certo. Se você quiser compartilhar conosco assim, esses números ao longo dos anos, né? O impacto que isso gera na cidade, os municípios que vocês atendem, né? Eu sei que o Mix, a gente fala muito aqui, eles têm mais de 1.500 né? produtos hoje. Né? Aí você imagina, 32 anos atrás, que a gente só conhecia doce, naquela época, doce de quebra-queixo ou doce de leite. Não tinha mais nada. Ou então aquele docinho puxa-puxa. Ou aqueles pirulitos. pirulitos. O puxa-puxa. Ou os pirulitozinhos de açúcar queimado. Isso. Né? Que o Isso. povo vendia numa bandeja. Aí, Exato. Aí o velho chega aí empreender desse jeito é corajoso mesmo. É muito corajoso. Inovou, né? Inovou. Não teve medo do desafio, de forma alguma. Ele deu uma aula de marketing e de administração. Né? E de estrutura familiar, De estrutura, pois é. Hoje a JC Doces ela é responsável pela renda familiar de 52 empresas. Né? Nós temos, juntando o grupo, tanto a loja quanto a distribuidora, nós temos 52 colaboradores, tirando a diretoria. São 52 famílias, né? 52 famílias. Famílias, porque quando tem um pai e uma mãe empregado, você está falando de família. Exatamente. Então, ela é responsável pela renda de né? 52 famílias diretamente. Né? A gente atende boa parte do estado de Alagoas, né? 80% do estado de Alagoas é atendido pela JC Doce. 80%? É atendido pela JC Doce até todo o Alto Sertão. A gente só não faz a parte de litoral, capital. E boa parte do Alto Sertão. Tem, acho que 3, 4 cidades que a gente ainda não atende no Alto Sertão. E o impacto é um impacto grande, né? Quando você coloca numa cidade como Arapiraca, você ter uma contribuição tão significativa diretamente, né? Números com contribuição indireta, eu não vou ter esse número, mas se você traz isso numa proporção, vai para muito mais de 150 famílias. Provavelmente. Né? Para muito mais de 50 famílias. Então, são 150, números... né? Indiretos. Então, são números que representam um bom impacto social. Sim. E econômico para a cidade e para o estado de Alagoas. E para o entorno, e para o estado. Exatamente. Você estava falando aí anteriormente sobre convivência. Existe alguma regra, assim, que vocês aprenderam com o tempo, regra de convivência? Não, gente, a gente vai ter que se reunir todo mundo, tá? E todo mundo por aqui, no mesmo ideal. Existe alguma regra ou aprenderam mesmo no dia a dia, no vamos ver, no pega pra capar? Na pancada. Isso, na cipuada mesmo. Na cipuada. Nós temos, como eu falei anteriormente, uma das regras de convivência, né? Que quando a gente está no nosso momento familiar, no nosso momento de lazer, a gente não leva trabalho. Sim, não mistura. Não mistura, exatamente para preservar esses momentos nossos. Nós temos também sempre, nos reunimos. Eu sou aquele perfil da pessoa mais protetora que quero, como eu disse, eu tenho uma autocobrança muito grande e sempre busco resolver da melhor forma possível. E principalmente... o estigma da irmã mais velha, né? Exato. Principalmente com o intuito de proteção dos meus pais, porque eu entendo que hoje eles estão já num momento que
merecem levar uma vida mais amena, apesar de que eles querem estar envolvidos no processo e eles estão na empresa ainda. Mas aí nós sempre nos reunimos, principalmente quando vem algum desafio, alguma coisa, a gente se reúne, compartilha as ideias, troca muitas figurinhas, principalmente hoje mais entre eu e meus irmãos. Eles são conselheiros, né, Poli? A gente pode dizer assim que hoje Dona Ana, apesar de estar envolvido no processo, mas eles funcionam como um conselho da JC. A gente pode acompanham, observam, pontuam, olha, isso aqui está dessa forma, poderia ser dessa forma, e como é que é, e por que não, e por que sim. Então, eles dão esse suporte, eles estão conosco nesse suporte, né? Sempre envolvidos, de fato, no processo. Em todo o processo. O que é que você pode nos dizer que você aprendeu assim com seu pai, no dia a dia, de você observá-lo fazer? Ele deve ter inúmeras formas de fazer, como todos, né? Temos o jeito, o Zé Caipira tem um jeito dele, você tem o seu, eu tenho o meu. O que é que você olha assim? Você já disse que a coragem dele foi uma inspiração, a atitude dele. Mas algo trivial do dia a dia que ele faz e que você acabou também adotando para você, uma forma de fazer conta, uma forma de negociar, tem alguma coisa? Tem alguns pontos, né? Tem alguns pontos, sim. Lucas, ontem Lucas estava me dizendo, é porque a senhora sempre tem uma forma de pedir mais alguma coisa. Isso eu aprendi com ele. Ele faz o pedido combo. A gente sempre faz aquele pedido combo, de verdade. Não, mas você consegue. Sempre. A gente sabe que o fornecedor ele sempre tem mais algo na manga. E aí é realmente puxar de verdade. Negociar mesmo. Negociar. É exatamente a questão do vendedor. Né? É o perfil, é o sangue vendedor. É exatamente isso aí. Uma outra característica é o fato de fazer de verdade, de colocar a mão na massa. Executar. Eu sou muito... não, porque você tem que estar na estratégia, Eu vou para a estratégia, daqui a pouco eu estou lá no operacional, estou com a mão na massa. Você é do ditado popular, antigo, né? Que é bem feito. Faça você mesmo. Isto. Sou desse jeitinho, Zé. Desse jeitinho. Então, eu tenho muito isso. Que é muito dele. Meter a mão na massa e fazer. Que é como ele costuma dizer. O que eu sei fazer é isso aqui. É operar. Né? Eu não sou da estratégia, eu não sou do relacionamento. Eu sei botar a mão na massa e fazer. Então, é assim que eu posso contribuir. E eu tenho muito disso. De ir lá, meter e fazer. Meter a mão e fazer. Né? Fantástico. Me diga aqui, qual a lembrança mais emocionante você guarda dessa trajetória? Deve ter várias emocionantes. Tem. Né? Emocionistas. Emocionistas. Tem muitas lembranças. Mas, assim, o que mais... Não falei emoção. Acho que o mais forte para mim foi o período de Covid. Porque, para mim, foi um momento de vitória muito grande. Lógico que foi para todos. Né? Eu vou trazer aqui e foi para todos. Mas nós vivenciamos, cada um sabe da sua realidade, né? Cada um tem o seu... Mas aí a gente estava num momento em que a gente estava num local e foi obrigada a mudar de local. Então, no meio da pandemia, eu tive que fazer uma mudança. E o meu irmão veio para cá e a gente reforma, mudança, pega meus pais, deixa trancado em casa. Então, a gente tinha... eram duas pessoas muito ativas, muito mais ativas na empresa antes. E, de repente, nós precisamos tirar de casa para protegê-los, tirá-los da empresa para protegê-los, deixar em casa. E aí a gente ficou naquele desafio, minha irmã na distribuidora, eu na loja. E foi um desafio muito grande. E a gente ultrapassar, e foi um momento em que nós tivemos os melhores resultados da história da empresa. Né? Que contraponto, né? Que contraponto. Então, assim, foi um desafio grande que veio para nos testar e nos provocar, nos mostrar o quanto nós somos gigantes. Né? Então, assim, questão de emoção foi... emoção. Então, a gente passou por muita coisa durante o Covid, mas foi como você colocou aí, o concorrente, a gente estava conversando antes, o concorrente que faz você crescer, então foi o desafio que nos fez crescer. Isso. E tem um mestre da comunicação, né, que Deus já levou ele, que ele dizia assim, é em momento de crise que se aprende
a vencer. Silvio Santos, né? Que dizia isso. Por televisão. Covid foi muito isso. Eu sei que foi para muita gente, para muitas Mas pessoas. esse é o todos seu os ramos, recorte, né? E você teve perdas Eu tive perdas importantes, gigantes. né? Em todo esse contexto aí a gente teve. Meu pai perdeu 3 irmãos, a gente teve a mudança da empresa, teve todo o desafio que todo mundo sabe que passou, a gente também passou, que não é que a gente foi mais ou que foi menos que os outros. Todo mundo perdeu Mas algo, né? O que representou para nós foi muito impactante. É muito impactante. E nós temos vários outros momentos de tem um momento muito bonito que eu lembro, que eu sempre me envolvi, há muito tempo que eu me envolvo nas negociações do meu pai, desde quando eu comecei na empresa, e a gente foi comprar um carro. E aí a gente conversando com a vendedora, e a vendedora, que bonito, seu Zé, que bonito ver a sua filha resolvendo isso para você. Né? Você vê, aí ela falou, vê como foi bonito, como o senhor soube educá-la e prepará-la para esse caminho. E aí ele, com os olhos marejados, né, disse, eu vejo que eu estou no caminho certo. Então, assim, foram momentos muito marcantes. Acertei. É quando a gente sabe que fez o certo. Né? Então, foram momentos, assim, que o Covid, pelo desafio, pelo medo, mas que nos fez despontar, mas outros momentos que trouxeram alegrias e nos marcaram de formas diferentes. Muito bem. Pois aqui, vamos lá. Oi, a produção me deu aqui um bate-bola, né? O empresário responde. Então, responda sem pensar muito. Tem que pensar pouco. Ui. Família ou razão? Família. Tradição ou inovação? Os dois. Gestão ou convivência? Uau! Convivência, para uma gestão, tem que ter convivência, boa convivência. Empresa, família, força ou pressão? Força. Uma palavra que define o seu legado e o legado da JC Doce. Amor. Amor. Um conselho para quem vai assumir os negócios da família. Um conselho. O conselho é, primeiro, respeitar o legado que você está recebendo, né? Você está recebendo aí um legado. Eu sei que a gente vem com muita inovação, mas não dá para simplesmente esquecer, para descartar tudo aquilo que foi construído, porque tudo que foi construído veio dando certo até aquele momento. Então, ele não precisa simplesmente ser esquecido. Sim. Ele deve ser adaptado. Aí vem a inovação. Inovação. Ele precisa ser inovado. A gente joga a inovação em cima e dá continuidade. Então, é uma receita que vem dando certo. Exatamente. Joga a inovação sem esquecer as raízes. Sem esquecer as raízes. O importante é você ter uma base muito forte, uma estrutura muito forte, uma clareza muito grande de quem você é e de onde você vem. Porque aí você vai caminhar firme. Rumo a um propósito, né? Falando de clareza e de visão, eu lhe pergunto assim, qual é a sua visão, né, da diretora executiva, da filha do seu José, da irmã primogênita, a visão de futuro, de continuidade? Você olha para frente, eu conheço seu perfil, mas 32 anos, Poliana Malaquias vê o quê? Antes nós vamos falar do nosso patrocinador, para nós causar aquela expectativa na sua resposta. E você, como é que está a sua expectativa para a Copa do Mundo? Como é que está o seu mercadinho, sua loja de conveniência, o seu supermercado, o seu estabelecimento comercial está abastecido? Você está preparado para esse momento que só acontece a cada 4 anos? Você sabia que na JC Doce você encontra uma grande variedade de doces, salgadinhos, pipoca, batatinha palha? Me ajude, minha colega de bancada. Turma, nós temos lá na JC mais de 1.500 produtos. Só.
E aí você tem salgados, doces, material de escritório, descartáveis, tudo que você precisa. Aí como é que você sabe? Ou vai lá na loja física, que Isso. fica na Rua do Sol, ou vai lá no Instagram da JC Doce, confere, né? Fala com a turma. E tem uma vantagem também. Qual Os é a consultores vão até vocês. Olha, isso só. Então você não precisa nem sair de casa. É. Né? E eles Só não vão chamar. fazer venda, eles vão fazer uma consultoria no seu estabelecimento comercial. Não é só no seu estabelecimento, na sua casa Isso. também. Você pode ir lá, vai chegar aí agora Dia dos Namorados. Vai fazer o quê? Um mozão. Vai lá, compra um doce, faz um fundi, compra, né? Faz um carinho, um mimo. Então na JC Doce Faz você o quê? encontra um mimo, um carinho. Ah, sim. JC Doces, doces oportunidades para Doces você. oportunidades para você. Posso com isso. E a Paulina Malaquias aqui nos olhando. Agora você vai responder. O povo tá todo ali dizendo, rapaz, parou a resposta. Eu não acredito. Tá pausada a Paulina Malaquias. É expectativa. Isso aí, sabe o que é isso aí? Congelada. Poliana Malaquias, Isso. agora ela volta. Que é pra você Lembra da ir raciocinar. Da pergunta. Eu não lembro mais não qual foi a pergunta. Daqui a 32 anos, como eu vejo a JC? Isso. Não é isso? Exatamente. Qual a sua visão de continuidade desse A legado? minha visão de continuidade. Aí muitas pessoas perguntam quem é o filho, o sobrinho que vai dar continuidade, né? Eles Isso. são muito novos, a gente ainda não tem essa visão. Mas Mas você já vejo viu a algum que JC já tem um jeitinho pra coisa, né? Já vi. Eu não vou dar spoiler Sim. não aqui, mas eu já enxergo Alguns. um perfil assim bem empreendedor que Que veste bom. a camisa. E eu vejo um futuro para a JC Doces em que nós estaremos ainda mais presentes nas famílias, né? Não é só no estabelecimento comercial, mas na vida das famílias, em que nós estaremos com mais unidades ao longo do estado de Alagoas, né? As pessoas nos chamam muito, recebemos muitos convites para irmos para a capital. Vamos abrir a unidade em Maceió. E aí nós estamos com os projetos estamos estruturando, estava conversando mais antes com o Erlan, e estamos estruturando a nossa expansão aqui no estado com a unidade que temos, porque nós temos ainda campo para conquistar. E a ideia é exatamente outras estruturas de acordo com as demandas que forem surgindo. Né? É crescer, é solidificar ainda mais, levar para toda a sociedade o que a JC Doces tem de melhor. Porque nós acreditamos que todos merecem um pouquinho dessas doces oportunidades. Que bom. Fantástico, Poli. E aí, como mulher, né? Como mulher, como mãe, a gente sabe o quanto é desafiador. Como mulher, eu posso, né? Mulher para mulher, né, Zé? Qual foi nessa trajetória? Você é imbuída de JC, né? Você fala, o olho brilha. Então, você é imbuída, você é advogada, você tem uma carreira e você optou em ser empresária, né, da sua empresa familiar. Mas você podia ter escolhido outra carreira. Então, como mulher, assim, quais foram os ganhos de estar numa empresa familiar? Né? Porque tem ganhos aí. Como mãe, como mulher também. Me conte. E desafios que você encontrou, porque quando você começou, talvez a gente não tivesse tanta flexibilidade para a mulher negociar, estar à frente, né? Tem muito essa coisa de olhar para o pai. Aí eu negocio com o seu pai. Passou por isso em algum momento? Passei e a gente... Outro dia eu estava conversando com... Não lembro com quem foi. Umas indústrias que vieram negociar com a gente. E aí sentamos eu, minha irmã e nossa gerente comercial. 3 mulheres e o nosso comprador. E aí nós começamos a conversar e tocando a bola de uma para outra. E ele falando, não, mas vocês são as mulheres que são desafiadoras, né? Porque às vezes eu percebo muito isso, quando homens vêm para negociar, vêm achando, porque é mulher e tal, e quando a gente começa a argumentar... Vai achar facilidade. Exato, acha que vai ser fácil. Eu vou vender o que eu quiser. Vai manipular da forma que quer. E aí, quando a gente começa a argumentar, começa a negociar, começa a se posicionar, eles percebem que é diferente. Então, eu sinto muitas vezes, não vou dizer um menosprezo, mas às vezes as pessoas subestimam
subestima. mulher. Por ser mulher, vem com uma ideia diferente, né? E o desafio maior, porque assim, todo mundo fala, mas é porque você é a dona da empresa, né? Como a pergunta anterior, foi mais privilégio, porque você é a dona da empresa. Muito mais responsável. Muito mais responsabilidades. Então, eu tenho hora para chegar, não tenho hora para sair. Né? Eu trabalho final de semana, eu e minha irmã, a gente trabalha final de semana. Férias. Quando? De vez em quando eu tiro um dia de férias. Aí eu chego lá e digo, vou tirar um dia de férias, viu, gente? Aí os meninos começam a rir. Então, assim, tem esse desafio. Né? Por mais que eu sei que eu posso organizar meu horário, eu posso organizar essa minha vida, mas é aquela coisa, o empresário ele tem que estar a postos. O empresário ele tem que estar a postos 24 horas. A emergência surgiu, a gente tem que estar ali disponível. É a responsabilidade. Então, são 52 famílias que estão sob minha responsabilidade. Né? Não é só a minha família. Eu não tiro só o meu sustento. Eu sou responsável pelo sustento de 50. É assim que eu vejo a empresa. Talvez esse seja o diferencial da JC Doces. Como motorista de um ônibus, né? Sim. Como motorista de um ônibus. A responsabilidade de um monte de vidas. De famílias. Estão nas mãos dele. Nas mãos Exatamente. Desse jeito. Né? Eu sou motorista desse ônibus aí. Né? Então, como mulher, é desafiador porque a gente não está apenas... chegou na empresa, é só a empresa. Mas aí a gente deixou em casa filho, deixou casa, muita gente, falando de outras mulheres, deixou marido... E tem toda essa estrutura que você tem que administrar. Os diversos papéis. Os diversos papéis da mulher na sociedade. Uhum. Né? Então, tem mais esse desafio. E né? Para mim, que eu tenho esse padrão, eu faço o meu melhor em todos os meus papéis. Eu não me meto... Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e disse, não, eu não vou fazer porque eu não vou conseguir fazer bem. Eu só entro para fazer se for para fazer com excelência. Eu busco excelência em todos os papéis em que eu exerço. Muito então, bem. É desafiador. Então, é uma característica, viu, turma? Você nos assiste, tem uma inspiração aqui, uma mulher que estudou a empresa, aprendeu com o pai, porque é respeitada, porque na hora de argumentar, conhece dos produtos, conhece as negociações, conhece preço, respeita, sobretudo, e impõe respeito a um posicionamento. Então, isso é importante. Olha, a gente está caminhando aqui desse papo para o fim, né? Desse papo gostoso. Já foi. Se você pudesse deixar uma única mensagem para as famílias que empreendem juntas, qual mensagem seria, Poliana? Tenham clareza da sua base, da sua origem, né? Respeito e amor por ela. E tenho como objetivo levar um legado de prosperidade, um legado digno, um legado em que honre não só a parte financeira, não deixar um nome bonito da empresa no mercado econômico, no meio econômico, mas um bom legado para a sociedade em si, para que seja lembrada como uma empresa que fez a diferença para esse mundo, que é um mundo que está precisando tanto de uma contribuição positiva, né? Então, que façamos a diferença nele. Muito bem, faltou só as palmas. Faltava, porque nós já estamos... Tem a produção ali também. Estou bem satisfeito, minha colega de bancada. Eu também, muito. Muito bem satisfeito. Poliana Obrigado. Malaquias, gratidão pelo seu sim. Gratidão pela sua confiança no Poliana Zé Caipira, né? O JC Doces é o nosso patrocinador oficial, nosso apoiador master. Acreditou no projeto, nós queremos lhe agradecer, né? Publicamente. Gratidão de verdade e muito mais sucesso para a JC Doces. Que vocês espalhem doces oportunidades por mais 32 anos, né? Que vire uma empresa centenária, bicentenária, por que não?
Vocês merecem Não. e as próximas gerações também merecem. E obrigado pelas palavras sinceras, né? Que você acabou falando aí para todos os nossos seguidores, as pessoas que estão lá no Poliana Zé Caipira. Gente, pelo amor de Jesus, vá lá, gente. Clique, compartilhe, espalhe esse podcast lindo, maravilhoso, Camisa Farta, né? Que só tem a contribuir com toda a sociedade, com essas palavras bonitas que a minha comadre Poliana acabou de dizer para todo mundo aqui sobre a família brasileira. Turma, vai lá. Mas eu queria, Poli, que você usasse o microfone para fazer suas considerações finais. Bem, eu só tenho a agradecer, né? Agradecer a vocês por mais uma vez me convidarem a estar aqui, contribuir um pouquinho, trocar uma ideia, né? Aprender também um pouco. Desejar muito sucesso, muita prosperidade, muitas bênçãos. E o que eu desejo para vocês, né, Poliana e Zé Caipira, é que a prosperidade reine, né, sob as bênçãos de Deus e que a nossa parceria Amém. se solidifique cada vez mais, Amém. que seja maravilhoso, continue sendo maravilhoso. Amém. Amém. Gratidão. Então, só agradecer que Como diz a minha gratidão é o comadre, melhor sentimento que a gente deve carregar no nosso coração. Como dizia sua comadre, Gratidão sempre. gratidão sempre. Quando você agradece, a graça desce. Muito obrigado. Gratidão, Poli. Foi? Tchau! O Vitor tá acabando ali.